Glória a Deus, né? Nesta noite maravilhosa que aqui estamos reunidos no nome de Jesus, glorificando e exaltando o seu nome aqui na igreja, né? Aleluia, movimento, templo da glória de Deus, com o nosso amado irmão pastor Marcos e a missionária Jennifer, né? Nós estamos aqui cooperando na noite desse dia, pela misericórdia do Senhor, né? Estamos muito gratos ao nosso Deus, porque tem nos sustentado, até aqui tem nos ajudado. O Senhor que é fiel, que é verdadeiro nas nossas vidas e tem, aleluia, cuidado de cada um de nós, né? Por isso estamos felizes, estamos gratos por tudo que o Senhor tem nos feito, aleluia. E vamos, aleluia, meditar aqui na palavra do Senhor, alguns versículos, sem delonga de tempo, para não perdermos o tempo, que é um tempo precioso, né? Porque o Senhor está voltando, o Senhor está às portas, né? E o nosso tempo está abreviado. Por isso, nós temos que, aleluia, aproveitar o nosso tempo para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Palavra do Senhor, no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 14. Nós vamos estar meditando aqui alguns versículos, começando aqui no versículo 1, no capítulo 14, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em mim. Aleluia. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, mesmo para que onde eu estiver, estejai vós também. Amém? Bendito e exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia por esta palavra maravilhosa, que o Espírito Santo de Deus possa se encarregar nesta noite de nos dar a sabedoria necessária, o discernimento necessário para entendermos os mistérios da sua palavra. Aleluia, porque o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso consolador, o Espírito Santo de Deus é o nosso ajudador. Eu costumo dizer que o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade Santa, ele está na terra, ele está na incumbência, aleluia, de trazer a minha memória, a tua memória, na noite desse dia, esclarecendo todas as coisas, aquilo que precisamos ouvir do Senhor, o entendimento da sua palavra, somente através do Espírito Santo de Deus, e especificamente nesse capítulo 14, a qual Jesus fala da terceira Trindade, da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo do Senhor. Ele diz: olha, aleluia, Jesus antes de subir ao céu, depois de ser crucificado, depois de ressuscitar, aleluia, Jesus ali instrui os seus discípulos para a jornada, para a caminhada, para, aleluia, a peleja que está sendo iniciada na face da terra, a pregação, a propagação do Evangelho de Cristo a toda criatura. E ele instrui os seus discípulos, ele diz: olha, aleluia, vai por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Aquele que crê em Jesus, crê no sacrifício do Calvário, será salvo. Porém, aquele que não crê já está condenado. É a palavra do Senhor desta noite nos revelando através do teu Espírito Santo. E ele vem dizendo no capítulo 14: não se turbe o vosso coração. Aqueles discípulos, meus amados irmãos, estavam ali com o coração turbado, estavam ali, aleluia, em dúvida, estavam ali muito, aleluia, né? Sem saber a direção, aleluia, sem saber que rumo tomar, aleluia. Muitos ali estavam confusos, aleluia, não sei porquê, mas Deus sabe de todas as coisas, porque, aleluia, muitas das vezes eu fico a me perguntar, amados, nós, aleluia, pela misericórdia do Senhor que estamos aqui falando do amor de Deus, nós que cremos, aleluia, que o Espírito de Deus colocou no nosso coração, aleluia, ao crer, porque o crer vem de Deus, aleluia, aleluia, a palavra de Deus, aleluia, diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a fé é o firme fundamento, Hebreus capítulo 11, versículo 1, é o firme fundamento das coisas que não se pode ver. Aleluia, se vê, não é fé. Se vê,
aleluia, você não pode dizer que você está crendo, aleluia, mas aquilo que, aleluia, você não consegue ver, aquilo que aos seus olhos, que aos olhos humanos é impossível de acontecer. Isso é fé. Quando nós cremos, quando nós depositamos a nossa fé naquele que tudo pode, então isso é fé. Bendito seja Deus. E aquele discípulo estava com o coração turbado, muitos ali estavam incrédulos ainda, aleluia, e eu fico a me perguntar como que pode, né? Aleluia, muitas das vezes nós ficamos a nos perguntar, aleluia, daqueles discípulos que andaram com Jesus, que via Jesus fazer milagres, prodígios, maravilhas, Jesus curar enfermos, Jesus fazer multiplicação de pães, aleluia, né? Jesus, tantos milagres, água feito vinho, aleluia, tantos milagres que aos olhos humanos é impossível de acontecer, aleluia. Aqueles discípulos viram o próprio mestre ali, aleluia, fazendo milagres, aleluia, né, para que eles pudessem crer, aleluia, no Filho de Deus, naquele que veio para salvar a humanidade. Bendito seja Deus, aleluia, né? E aí fica muitas das vezes a se perguntar, mas por que não creram, né? E o tal de Tomé ainda, pior ainda, né? Aleluia, ele falou: Senhor, deixa que eu toque no lado, né, nas chagas, para me ver, ter certeza que é o Senhor mesmo que está aqui falando, né? A incredulidade tremenda, amados, aleluia. E Deus, ele não opera na incredulidade, Deus não opera naquele que tem a dúvida. É por isso que Jesus, aleluia, alerta aquele discípulo, antes de subir ao céu, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito para vocês, aleluia, vocês que estavam comigo, né? Aleluia, vocês que caminharam comigo, vocês que acompanharam a minha trajetória aqui na terra, o meu ministério, aleluia, se não fosse assim, eu teria falado com vocês, olha, mas eu digo uma coisa para vocês: não se turbe o vosso coração, aleluia, tire, aleluia, essas dúvidas do coração de vocês, aleluia, porque é verdadeiro, aleluia, as palavras que eu digo para vocês, aleluia, lá na casa do meu pai tem muitas moradas, aleluia, e essas moradas, aleluia, está preparada para que vocês, aleluia, para que aonde eu estiver, vocês estejais também. Bendito seja o nome do Senhor. Quando vocês fizerem, aleluia, aleluia, né, terminar o ministério de vocês aqui na terra, quando vocês fizerem a obra, aleluia, que está determinada para que vocês façam sobre a face dessa terra, aleluia, amados, aleluia, né? Deus, ele dá, aleluia, a cada um de nós, aleluia, uma importância, uma incumbência, aleluia, um chamado especial na vida de cada um de nós, aleluia, e ele entrega nas nossas mãos, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, oh glórias, né? Aleluia, uma responsabilidade, aleluia, com a sua obra, uma responsabilidade, amados irmãos, uma partícula que ele divide com cada um de nós, aleluia, que pesa sobre os nossos ombros, aleluia, de levar a santa e gloriosa palavra de Deus aos confins da terra, essa palavra de esperança, essa palavra que salva, cura e liberta. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E esta palavra, na noite desse dia, né, está se falando do Espírito Santo de Deus, aquele, aleluia, né, que convence o homem do pecado, convence o homem da justiça, convence o homem do juízo de Deus, e é esse Espírito, aleluia, que se encarrega, amado irmão, aleluia, conforme, aleluia, nós vamos anunciando o Evangelho de Cristo, conforme, aleluia, eu e você, aleluia, né, o chamado do Senhor na nossa vida, aleluia, para fazer a obra de Deus, aleluia, para levar, aleluia, a palavra de esperança às criaturas, aqueles que, aleluia, precisam ouvir a palavra do Senhor, aleluia, né, porque, aleluia, o próprio, aleluia, o profeta Isaías, ele vai dizer na sua palavra, né, quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço forte do Senhor, aleluia, né? Porque muitos não têm crido na pregação que temos pregado por esse mundo afora, aleluia. Quem que deu crédito? Mas digo uma coisa com certeza para você nesta noite: se você acreditar, se você crer, se você der crédito à palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem falado, aleluia, você vai ser abençoado, a salvação de Deus vai chegar à tua
sua casa, como já louvamos nesta noite, aleluia, pela missionária Gênesis, aleluia, né? Como Zaqueu, aleluia, que desceu daquela árvore, aleluia, e Jesus entrou na sua casa e ele disse: hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Amados, todos aqueles que dão crédito à palavra do Senhor, aleluia, receberão do Espírito de Deus, aleluia, né? A sabedoria, aleluia, virtudes, aleluia, para seguir a Cristo, para entender o mistério da palavra do Senhor, aleluia. E aqui ele diz, aleluia, o Espírito Santo de Deus: olha, eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei sobre vós o Espírito Santo de Deus, aleluia. E ele, aleluia, convencerá do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Disse Tomé, olha o que Tomé disse, né? Aleluia: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia. Meu amado, você que está ouvindo a palavra de Deus nesta noite, eu quero dizer para você que não existe outro caminho a não ser Jesus de Nazaré, a não ser, aleluia, o Salvador do mundo, a não ser aquele que foi morto no Calvário, morte de cruz, pela minha vida, pela tua vida, aquele que pagou o preço do pecado meu e seu. Ninguém pode ir ao céu, ninguém pode subir ao Pai se não for por Jesus. Ele declara nesta noite: eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou o caminho, aleluia, e ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Eu sou a verdade, a palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus, amado irmão, creia na santa e gloriosa palavra de Deus, porque ela é a verdade para todo aquele que crê. Aleluia, poder de Deus, virtude do céu, para aquele que crê, receberão, segundo a palavra do Senhor, segundo o Espírito Santo de Deus, virtudes, renovo espiritual, porque a palavra de Deus ela se renova a cada dia. A palavra de Deus se renova a cada manhã. E é ela, através da palavra de Deus, amado, que nós encontramos forças. Nós, aleluia, encontramos renovo espiritual. Aleluia, nós estamos de pé por conta da palavra de Deus, que ela tem nos sustentado, como o salmista Davi diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela ilumina o nosso caminho, ela clareia, ela mostra, ela aponta, ela diz que Jesus é o caminho. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, aleluia, o salmista Davi diz que guardou no seu coração para não pecar contra Deus. Aleluia. Você tem guardado a palavra de Deus no teu coração, amado ouvinte? Aleluia, pergunta de Jesus nesta noite para seu coração, para o meu coração: você tem guardado a palavra de Deus no seu coração? Será que você tem dado vazão ao Espírito Santo de Deus para você poder entender o mistério da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus precisa, amados irmãos, entendermos o mistério da sua palavra. A palavra de Deus, amados irmãos, diz, aleluia, que não há outro caminho que possa levar até Deus, que possa salvar a mim e salvar a você, mas somente através de Cristo Jesus. Aleluia. Ele diz para os seus discípulos: não turbais o vosso coração, credes em mim, credes em Deus. Aleluia. E a palavra de Deus diz, amado, que quem tem o Pai, aleluia, também tem o Filho, porque o Pai e o Filho são os um. Aleluia, a Trindade Santa, irmão. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aleluia, não precisamos de mais nada, irmão. Não precisamos inventar modismo, não precisamos, aleluia, irmos por doutrina de homens. Não precisamos, amado irmão, aleluia. Quantos têm errado, quantos têm, amado irmão, nesse exato momento, nesse mundo afora, aleluia, entrado por caminhos que não levam até Deus, aleluia, caminhos errôneos, caminhos, aleluia, que têm apontado, aleluia, muitos irmãos,
irmão, aleluia, caminhando a passos largos para a perdição, por deixar o caminho que leva até Deus, por não crer, por não, aleluia, entender as escrituras sagradas, que Jesus é o único caminho que salva, cura e liberta, e vai por caminhos errôneos, a qual, aleluia, doutrina de homens, doutrina muitas das vezes até mesmo de demônios, que contraria a palavra de Deus, para confundir a mente das pessoas, para que elas não entrem, aleluia, pelo caminho que é Cristo, para que elas não recebam a salvação de Deus que está em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Dessa forma, infelizmente, amado irmão, tem muitos, aleluia, que precisa ainda entrar pelo caminho da verdade, que é Cristo Jesus, aleluia. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, aleluia. Quer ter vida, vida é abundância, aleluia. Esteja, aleluia, entregando a sua vida para Cristo. Esteja, aleluia, entregando a sua vida para Cristo. Aleluia, diz, aleluia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O salmista Davi instrui-nos, aleluia, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Aleluia, não é capítulo, mas número 37, aleluia, né? De Salmos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele fará, irmão, tudo aquilo que nós necessitamos. É só nós ter confiança no nosso Deus. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, aleluia, aqueles que, aleluia, não entendem o mundo espiritual, amados, eles veem, aleluia, o cristão, muitas das vezes, aleluia, como coitadinhos, como, aleluia, aqueles que vivem sofrendo, que vivem, aleluia, muitas das vezes ali batalhando, né? Mas muitas pessoas, amados, não conseguem entender o mundo espiritual, não conseguem entender, amados irmãos, que o céu não é, aleluia, material, o céu é espiritual, aleluia, as riquezas desse mundo, aleluia, né? Não é, aleluia, comparada com o céu. Bendito seja Deus, aleluia, aleluia. Paulo vai escrevendo ali na carta aos Romanos, ele diz, aleluia, que o reino de Deus não é comida e não é bebida, aleluia, mas é gozo, é paz no espírito, é longanimidade. Os frutos espirituais estão na vida daquele que serve ao Senhor, aleluia. Os frutos espirituais, aleluia, o apóstolo Paulo escrevendo no capítulo 5 aleluia, de Efésios, ele vai dizer, aleluia, né, que são gozo, são paz, são longanimidade, aleluia. Os frutos espirituais, aleluia, é amor ao próximo, é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar o teu próximo como a ti mesmo, aleluia. O fruto espiritual, aleluia, né, é derramado do Espírito Santo sobre a vida daquele que crê em Cristo Jesus, aleluia, né? Então ele consegue amar a Deus sobre todas as coisas, ele consegue ter visão espiritual para entender o mistério da salvação, aleluia. Ele caminha cada dia, mesmo sofrendo, aleluia, mesmo sem ser entendido, aleluia, por aqueles que vivem no mundo material, mesmo, aleluia, né, sem ser entendido, amados irmãos, aleluia, que aleluia, a nossa vitória não está nessa terra, a nossa vitória não está nas coisas desse mundo, aleluia. Nós somos muitas das vezes pobres, aleluia, de recursos financeiros, pobres, aleluia, de recursos humanos, mas, aleluia, enriquecido, aleluia, no mundo espiritual, aleluia, porque a paz que excede todo o entendimento está na minha vida, está na tua vida, está na vida daquele que crê. Bendito seja Deus, aleluia. E essa paz, amados irmãos, dinheiro não pode comprar. A salvação de Deus não é comprada com dinheiro, aleluia. Tu conhece a história do rico e Lázaro, aleluia, rico e Lázaro, a história, aquela parábola, irmão, já diz tudo na nossa vida, aleluia. Então nesta noite é noite de reflexão, é noite de refletir, é noite de buscar o Senhor enquanto se pode achar, como diz o profeta Isaías no capítulo, aleluia, né, 55, bendito seja o nome do Senhor, invocar enquanto está perto, porque o Senhor está perto nesta noite, aleluia. Você está respirando o fôlego de vida, aleluia. Deus tem te dado vida para que você possa buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque quando Ele tirar o fôlego de vida, não há mais esperança, acabou-se o tempo, aleluia. Enquanto está vivo a esperança, mas aleluia, quando nós vamos partir dessa para outra, quando faltar o fôlego de vida, quando Ele nos chamar, aleluia, não há mais tempo para se lamentar. Só existe dois caminhos: o céu
ou inferno, ou vai para o céu aquele que, aleluia, está vivendo aqui na terra o reino de Deus, porque o reino de Deus está entre vós, bendito seja o nome do Senhor. O reino de Deus é para aquele que crê aqui na terra, aleluia, lá no céu, aleluia, né? Nós vamos estar usufruindo das bênçãos do Senhor. Lá nós vamos, aleluia, pisar em rua de ouro e cristal, aleluia, as moradas que o Senhor, aleluia, disse que foi preparar, que Jesus prometeu aqui aos discípulos, aleluia. Essas moradas, amados irmãos, aleluia, são feitas de pedras preciosas, são feitas de ouro e cristal, os muros de jaspe. É lá que eu vou morar. O pecador não acredita, aleluia, mas o lugar que eu vou morar, que você vai morar, é a cidade linda, é a cidade santa. Então nesta noite, fique com esta palavra, que esta palavra possa, amados irmãos, estar plantada no teu coração como a semente em terra fértil, que o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele possa se encarregar nesta noite, se você der vazão, que ele vai trabalhar na tua vida, ele vai começar a colocar no teu intelectual, ele vai começar a trabalhar na tua mente, no teu psique, ele vai começar a trabalhar no teu entendimento, te dando, aleluia, visão espiritual, para entender o reino de Deus, a salvação de Cristo, aleluia, na sua vida. Nesta noite eu agradeço a minha oportunidade em nome de